programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entrando no ar o programa Deus Me Ama. Responsabilidade Igreja do Mover, Canguçu. Paz do Senhor Jesus, queridos, muito bom dia, entrando no ar pelas ondas da Rádio Cultura AM de Canguçu, pela live do Facebook, mais um programa Deus Me Ama, programa da Igreja do Mover de Canguçu. Você quer saber onde fica a nossa igreja? Ela fica na Avenida 20 de Setembro, número 246, bem em frente ao Colégio Aparecida, no prédio do Darcy Fernando, ali das farmácias associadas, né? Você, com certeza, é nosso convidado para conhecer a igreja. Com certeza, você vai ser muito bem recebido quando resolver fazer uma visita. Você que talvez já esteja afastado dos caminhos do Senhor há algum tempo, por alguma desilusão com a igreja, por algum outro fator, eu te convido a voltar para os caminhos do Senhor e a conhecer a nossa igreja. 20 de setembro, 246, bem em frente ao Colégio Aparecida. Você com certeza vai ser muito bem recebido. Programa Deus Me Ama, saudando os irmãos que nos escutam nesse momento, daqueles que nos assistem, nessa manhã bonita de quinta-feira, uma manhã quente, né, depois de bastante chuva, uma manhã abençoada, com bastante sol, bastante calor, dia de secar a roupa, né? Então, um dia lindo, maravilhoso. Queridos, quero dar os avisos da igreja, os nossos avisos, sempre lembrando que as atividades da igreja começam às terças-feiras, às 14 horas, com o culto da tarde. Às 14 horas, das 14 às 15 horas, você tem um culto à tarde. Também na terça-feira, toda terça-feira, te convido a frequentar o nosso estudo bíblico, a participar do estudo bíblico, onde a gente se aprofunda mais na palavra de Deus. E a gente costuma brincar, né, com os irmãos que participam do estudo bíblico, que quanto mais a gente aprende da palavra, a gente se dá de conta de que sabia muito pouco. É incrível como a gente consegue ganhar profundidade na palavra de Deus no estudo bíblico. Então, você é convidado a participar do estudo bíblico. Toda terça-feira, às 19h30, nós estamos lá estudando a palavra de Deus. Quarta-feira tem a reunião dos grupos, casais, homens, mulheres, jovens. Ontem tinha a reunião de homens. Toda quinta-feira, portanto, hoje, culto de cura, libertação, dá para ti alguma coisa que parece que não está dando certo e não tem sentido não estar dando certo. É um culto de cura, libertação. Você pode ser liberto, você pode ser curado de alguma coisa espiritual que tenha na tua vida. Toda sexta-feira, às 22 horas, a igreja também se reúne em oração, a oração intercessória. Todas as sextas-feiras, 10 da noite, os irmãos estão reunidos em oração. E os sábados, o culto da família, né? Você é convidado. Com certeza, eu reitero novamente, com certeza você vai ser muito bem recebido na nossa igreja. Isso eu te garanto, porque, inclusive, foi algo que nos chamou a atenção há quase 8 anos atrás, quando nós chegamos, foi o acolhimento que a gente recebeu. E glória a Deus que de lá para cá nada mudou. A igreja, se tem uma, como é que eu vou dizer assim, uma marca
pela qual a igreja é conhecida em Canguçu, a Igreja do Mover, é a acolhida das pessoas que estão chegando na casa de Deus. O acolhimento é fantástico, queridos. Então, eu te convido a conhecer a nossa igreja. Hoje tem culto, 19h30. Você é nosso convidado. Continuando nos avisos ainda, que no dia 26 de novembro, agora próximo, a Igreja do Mover promove a segunda conferência de mulheres. Será no prédio da igreja mesmo, com início às 10 horas da manhã. Vai ter uma preletora abençoada para levar uma palavra para as mulheres. Elas vão ter um almoço. As mulheres, né, que tanto nos servem, né, tem o ministério de servir, sempre que tem um almoço, sempre que tem alguma coisa relativa à igreja, as mulheres servem muito. Mas, nesse dia, elas vão ser servidas, né? Elas vão para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para se encherem do Espírito Santo e para serem servidas também. Vão ter lá um almoço abençoado, vai ter mais palavra de tarde, depois, com certeza, um café. Então, você é convidada. Guarde essa data, dia 26 de novembro, a partir das 10 horas da manhã. E a inscrição custa apenas R$ 25. Só para não dizer que não é dado, né? Então, R$ 25, dia 26 de novembro. Também queria agradecer, mandar um grande abraço, né? Ontem eu estive de aniversário e agradecer do fundo do coração imensamente a todas as mensagens de carinho que eu recebi pelas redes sociais, aqueles que me abraçaram pessoalmente. Como é bom a gente se sentir amado. O nosso pastor sempre diz que a maior necessidade do mundo é o amor, e realmente é o amor. Porque como é bom a gente se sentir amado. Quando a gente se sente amado, quando você é amado, as coisas funcionam de uma maneira diferente. Você se relaciona com as pessoas de uma maneira diferente, você age de uma maneira diferente. Então, muito obrigado por cada mensagem de carinho que eu recebi ontem, pela passagem do meu aniversário. Saiba que cada um que mandou uma mensagem ali mora no meu coração. E eu desejo do fundo do coração que Deus derrame rica e abundantemente bênção sobre a vida de vocês. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado mesmo. Nós queremos ouvir um louvor nessa manhã. Depois do louvor, nós vamos entrar com a palavra de Deus, que é aquilo que é o mais importante, que é a razão desse programa, levar a palavra de Deus às pessoas. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar.
Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti, como diz esse louvor, né? Com certeza, isso a gente tem que ter bem vivo na nossa mente, né? Que independente da situação, Deus cuida da gente. Queridos, queria mandar um abraço para aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, que mandam mensagem aqui pelo Facebook, o Guilherme Andrade, a Tânia Inharte, minha sogra, Eleci Vinck, a tia Maria Helena Lima, a Aline Mesquita Danenberg, aqui da rádio, a tia Isa Silveira, Jerusa Cardoso, o Maico Ávila, meu compadre, a todos aqueles que nos assistem, queridos, que Deus possa abençoar rico e poderosamente a vida de vocês. A gente nunca esqueça que, independente da situação, Deus cuida da gente. E a palavra que eu trago para nós essa manhã, queridos, que encontra-se lá em 1 Timóteo 4:1, é uma palavra de advertência para nós, para você que já crê em Deus. A palavra de Deus lá em 1 Timóteo 4:1 vai dizer o seguinte, fala sobre apostasia nos últimos tempos. O que é apostasia nos últimos tempos? A palavra diz que quanto mais próximo está a volta de Jesus, e glória a Deus, nós aguardamos ansiosamente por esse retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Desistir das coisas de Deus. É triste isso, queridos, mas é o que a palavra fala que vai acontecer. Muito triste. 1 Timóteo 4:1 diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, darão ouvidos a demônios, abandonarão aquilo que um dia já creram. Tem outro texto que fala também, muito forte a esse aspecto, que está lá em 2 Tessalonicenses 2:3, que diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane,
porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe a tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Novamente alertando para o risco da apostasia. E eu quero falar contigo nessa manhã que já creu em Deus, que talvez já foi firme numa igreja e hoje se afastou dos caminhos do Senhor. E para todos nós que estamos nos caminhos do Senhor, cada vez mais nós precisamos nos firmar, cada vez mais nós precisamos ter certeza daquilo que nós cremos, cada vez mais nós precisamos estar firmes com Deus. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, maior será a apostasia. Pessoas que já creram, pessoas que já caminharam com o Senhor e vão desistir da caminhada. Então, essa mensagem é para você que está ouvindo nessa manhã, que talvez esteja desiludido por algum motivo com as coisas de Deus. Não com Deus, porque Deus não desilude ninguém, queridos. Deus não frustra ninguém. Às vezes nós colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança e o nosso foco em algo que não era a vontade de Deus e aquilo não acontece. E aí nós, muitas vezes, temos a tendência de questionar Deus. Mas Deus não estava naquele nosso propósito. Será que quando a gente traçou os planos, a gente perguntou se aqueles eram os planos que Deus tinha para cada um de nós? Às vezes esses planos não acontecem da forma que nós, como é que eu vou dizer assim, nós vislumbramos, que nós pensamos que vão acontecer, mas às vezes é Deus dando livramento de alguma situação para as nossas vidas. Então, a mensagem nessa manhã é para que tu cuide, continue firme, continue de pé, mesmo que as coisas andem difíceis. Nós vivemos cada vez mais tempos onde as pessoas procuram ser acarinhadas, que as pessoas procuram ter o seu ego massageado dentro da própria igreja. As pessoas não querem transformação, elas querem continuar da mesma maneira que sempre foram. E as coisas de Deus não são assim. Nós estamos na igreja, muitas das vezes a pessoa vai no culto e diz assim, sai do culto e diz assim, eu não gostei desse culto, o louvor não estava do meu agrado, eu não gostei do culto hoje. Queridos, a gente não vai na igreja para gostar ou não gostar do culto. A gente vai à igreja não para receber culto, a gente vai à igreja para dar o nosso culto a Deus. Nós não vamos receber, nós vamos dar o nosso culto a Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos abençoa, mesmo em cima dessa nossa obediência, mesmo em cima desse nosso desejo de dar o nosso culto ao Senhor. Então nós não vamos à igreja receber culto, nós vamos à igreja dar culto, cultuar o nosso Deus, dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto nós cremos nele. Nós vamos à igreja pelo que Deus é, pelo que Cristo é, não por uma troca, por uma barganha, esperando que Ele nos dê algo em troca. Não, nós precisamos estar na casa do Pai por aquilo e por quem o Senhor é. Nós vamos dar culto, nós não vamos receber. E querido irmão, querida irmã, você que ouve nessa manhã, cuide-se para que não caia. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10:12, você que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Lembre-se, você vai à igreja dar culto ao nosso Deus. Nós não vamos receber culto, nós vamos cultuar. Nós estamos lá não porque somos melhores, não porque o simples fato de estar na igreja vai nos levar à salvação. Não, nós estamos lá porque reconhecemos que a única maneira de nós sermos algo melhor e de nós obtermos salvação é próximo de Cristo. E então nós vamos à igreja dar culto a esse Cristo que vai nos salvar. Então, queridos, a mensagem é: esteja firme com o Senhor, por mais difícil que pareça, por mais que a tua vida possa passar por provações, nós nunca podemos esquecer a fé daqueles que vieram antes de nós. Às vezes a gente acha que as coisas estão difíceis para nós, queridos. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus tinha 12 discípulos. Infelizmente Judas traiu, Judas desistiu da caminhada com Cristo, e a gente sabe o fim dele. Mas o Senhor Jesus tinha 12 discípulos. Somente um não morreu de morte violenta, somente um não morreu
de morte martirizada, queridos, que foi o apóstolo João, ao qual Cristo nos deu a revelação do livro de Apocalipse. Os outros 11 discípulos morreram de forma bruta, de forma violenta, padeciam, como dizia o apóstolo Paulo, muitas das vezes padeciam fome, frio, muitas das vezes eram achacados, debochados, e nem por isso desistiram do Senhor, foram fiéis até a morte. O que nós temos para reclamar da igreja perante esses discípulos? Será que nós temos algum motivo para reclamar da igreja? Será que nós não devemos primeiro imitar a fé? O próprio apóstolo Paulo fala muito em nós imitarmos a fé, imitarmos a própria fé dele. E o apóstolo Paulo foi um homem martirizado, então, que morreu de morte violenta. Então nós precisamos quebrar esse nosso ego. Nós não vamos à igreja para sermos agradados, não. Nós vamos à igreja agradar ao Senhor. Amém, queridos? E aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque se a palavra de Deus diz que nos últimos tempos virá apostasia e muitos desistirão da fé no Senhor, desistirão das coisas de Deus, infelizmente acontecerá. Se está escrito, acontecerá. Mas eu sempre digo, quando a gente fala de apostasia, e é uma coisa que tem me preocupado bastante, e às vezes nas rodas de conversa, e até mesmo no estudo bíblico, a gente comenta bastante sobre isso, e eu digo, a palavra diz que vai acontecer, mas em nome de Jesus, com a minha casa e com a minha família, não. A gente vai cuidar para que isso não aconteça. Mas a palavra diz, vigiai e orai, esteja atento, esteja cada vez mais próximo do Senhor. E sempre lembre, você não vai à igreja ser agradado. Você vai à igreja prestar um culto agradável a Deus. Aqueles que estão no louvor em cima do altar, estão ali não para agradar a igreja, não para agradar os meus ouvidos, mas para dar louvor e adoração ao Senhor. Nem eu, nenhum de vocês que está ouvindo nessa manhã, merece louvor e adoração. Nós vamos lá adorar e louvar ao nosso Deus. E Ele é tão maravilhoso, Ele é tão generoso, que em cima da nossa adoração, em cima do nosso culto, Ele abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa o nosso trabalho. Mas que nunca esqueçamos, eu e você não somos o motivo da igreja existir. O motivo da igreja existir é Cristo. E é por Ele que nós estamos lá. E é para Ele que nós precisamos ir lá, queridos. Nunca te esquece disso. E quanto mais se aproxima a vinda dEle, mais firme esteja. Porque a palavra diz lá em 1 Timóteo 4:1 que por virem os últimos tempos, muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios. Muitos abandonam a igreja e vão dar ouvidos a outras filosofias, a muitos coaches de YouTube, muitas filosofias asiáticas, né? E parece que aquilo é uma coisa tão boa. Querido, aquilo pode até massagear o teu ego, mas aquilo não vai te trazer salvação. A única fonte de salvação é o Senhor Jesus. Se na palavra dele ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por ele, não te engane. Não há outro caminho. Não tem filosofia, não tem seita, não tem heresia que te leve para próximo do Senhor, a não ser Jesus. E o próprio apóstolo Paulo diz nas cartas, né? Em 2 Coríntios 11:4, ele diz que se algum deles, ou até mesmo um anjo, pregar outro evangelho, que não seja aquele que eles pregavam, que seja amaldiçoado. E qual era o evangelho que o apóstolo Paulo e os discípulos pregavam? O evangelho que diz que o Senhor Jesus morreu na cruz para trazer salvação por mim e por ti. E essa é a única forma e a única maneira de salvação. E lembre-se de novo do que ele dizia. Se é um de nós, ou até mesmo um anjo, pregar outro evangelho que não seja este, que evangelho? O Cristo crucificado, que ele seja amaldiçoado, esse que prega outro evangelho. Então não há outro caminho. Por mais que massageie os nossos ouvidos, por mais que massageie o nosso ego, o único caminho é o Senhor Jesus. Então, cada vez mais nós precisamos estar firmes. Aquele que está talvez ouvindo nessa manhã, que está fraco na fé, busque mais em oração, busque no jejum, busque na leitura da palavra, busque na comunhão com os irmãos. Vai ser fácil? Não vai ser fácil mesmo, realmente, porque Satanás sabe que o tempo dele agir está cada vez mais curto. A volta do Senhor Jesus, graças a Deus, é cada vez mais próxima. E ele
Satanás está raivoso, tentando arrastar rapidamente mais pessoas com ele, porque ele sabe para onde vai, e o único propósito dele é arrastar almas para junto dele, para o inferno. Então você que está de pé nessa manhã é o foco desse programa, querido. Você que está na igreja, a palavra é para você nessa manhã. Cuide-se para que não caia. Continue firme, continue de pé. Mesmo que as tribulações, mesmo que as provações venham, continue firme, continue de pé, queridos. Nessa manhã eu quero orar contigo para que nós venhamos fortalecer a nossa fé, para que nós venhamos estar juntos, cada vez mais ligados nas coisas de Deus, cada vez mais próximos das coisas de Deus, porque vem tempos em que o evangelho vai ser cada vez mais agredido, cada vez mais, ser vulgarizado, cada vez menos valorizado, mas ele é a única fonte, a palavra de Deus, a velha e boa palavra de Deus, ainda é e continuará sendo para sempre a nossa fonte de salvação, porque é ela que nos aproxima de Cristo, e Cristo é a única forma de nós nos salvarmos. Então, eu te convido nessa manhã a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e nós orarmos, fazermos uma oração pelo fortalecimento da nossa fé, que precisa estar cada vez mais forte. Querido e amado Deus, nós nos colocamos na tua presença nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamando a ti, Espírito Santo, que tu venhas a derramar, que tu venhas a fortalecer cada vez mais a fé no nosso coração. Senhor, nós precisamos estar cada vez mais próximos de ti, porque nós sabemos que tu és a única fonte de salvação, tu és o único caminho, tu és a única verdade, e tu és o único meio de nós nos encontrarmos com o Pai. Nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, clamamos a ti, para que tu venha nos fortalecer na fé, Pai. Fortalece aquele irmão, aquela irmã, que talvez esteja atravessando um período difícil na sua caminhada com Cristo, que talvez esteja pensando em desistir. Pai, em nome de Jesus, amado Espírito Santo, toca o coração dessa pessoa, para que ela venha se fortalecer novamente na fé, para que ela venha se sentir de novo firme nos caminhos do Senhor, e que ela não venha desistir da caminhada, Pai. Que ela não venha ser alguns daqueles que a palavra diz que apostatarão da fé, mas que ela venha se firmar para ter, Pai, a resposta daquilo que ela creu talvez a vida inteira, que é a sua salvação e da sua casa, Senhor. Nessa manhã nós te agradecemos, Pai, por esse espaço aberto para falar da tua palavra na nossa cidade. Peço a tua bênção e a tua proteção, Deus, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que nos ouviram nessa manhã, que tu venhas a nos fortalecer na fé, nos encher cada vez mais da presença do Espírito Santo, que nós venhamos dar frutos no teu reino, e que tu venhas, Senhor, a nos encher da tua honra, da tua glória e da tua presença, Pai, porque tu és o único, Senhor, digno de louvor, adoração, honra, e é o único que merece o nosso culto e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida, a tua família. Não te esquece, o Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade e a única maneira de nós chegarmos ao Pai. Então, se você está nos caminhos do Senhor, permaneça firme, permaneça fiel, por mais difícil que possa estar para ti nesse momento, ainda é a única maneira. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente o teu dia e a tua semana, no nome de Jesus. Esse programa volta ao ar na próxima quinta-feira, às 11h30 da manhã. De repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão